Crimes virtuais contra as mulheres crescem quase 30% no primeiro semestre do ano. Rio de Janeiro é o estado com mais erros de identificação fotográfica nas delegacias. O plenário aprova a proposta que determina a realização na rede pública de saúde do teste de provocação oral para diagnóstico da alergia à proteína do leite da vaca em crianças de até 2 anos. E na agenda cultural tem show do mestre indiano da cítara no Teatro Municipal e uma peça que lembra os 30 anos da chacina da Candelária. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. O número de crimes virtuais contra as mulheres no primeiro semestre deste ano já é quase 30% maior do que os registrados nas delegacias de atendimento à mulher, as DEANs, no mesmo período de 2022. A informação foi divulgada pela delegada Bárbara Lomba, da DEAN de São João de Meriti, durante a reunião da CPI de violência cibernética contra as mulheres, nesta quinta-feira na Alerj. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Polícia Civil, de janeiro a julho deste ano, foram registradas 704 ocorrências, sendo os principais crimes os de ameaça, injúria e perseguição. De acordo com a delegada, com esse crescimento progressivo dos crimes contra as mulheres no ambiente virtual, é cada vez mais importante estruturar as delegacias com recursos tecnológicos e oferecer uma capacitação contínua dos agentes, em especial no tema de violência de gênero. É preciso que sempre haja uma capacitação contínua de policiais para que essa informação seja corretamente inserida no sistema e que haja também um aperfeiçoamento, foi o que nós falamos aqui na CPI, um aperfeiçoamento do próprio sistema também, de forma a garantir depois a identificação correta desses crimes cometidos no ambiente virtual, para que nós saibamos o que está acontecendo verdadeiramente, e a medição, e aí a consequente medição de resultados, medição do fenômeno, para que a gente possa desenvolver, dar subsídio para o desenvolvimento de políticas públicas de forma adequada. E isso passa muito pela capacitação constante do policial, tanto na questão da violência de gênero, como na questão da compreensão do crime cometido em meio virtual. A presidente da CPI, deputada Marta Rocha, propôs a criação de um projeto de lei que defina um protocolo específico para os crimes virtuais. Além disso, os parlamentares também devem pensar outras medidas que garantam agilidade e respaldo às investigações. A gente tem a possibilidade de criar um protocolo de atendimento aos crimes virtuais na Polícia Civil, a exemplo do que nós já fizemos aqui com as medidas protetivas, a exemplo do que nós já fizemos aqui com o feminicídio. E a outra questão é a possibilidade da gente regulamentar o marco civil que trata da questão da informática e das redes sociais. E, segundo a fala do Dr. Pablo, essas medidas são desrespeitadas, por exemplo, pelos provedores. Se a gente faz a regulamentação a nível estadual dessa lei e impõe medidas punitivas para aqueles que desrespeitam a lei federal, que não faz a previsão da punição e apenas das condutas que devem ser observadas, sem dúvida nenhuma a gente pode estar dando efetividade à lei federal. Os representantes do Instituto de Criminalística, Carlos Éboli, também destacaram a importância de capacitação, tecnologia e equipamentos mais modernos para que possam desenvolver melhor as investigações. Segundo o diretor da unidade, cada exame pericial em dispositivos eletrônicos precisa ser feito com computadores e programas específicos. E apenas para desbloquear uma senha, por exemplo, a perícia pode levar até 360 dias. No entanto, esse processo é acelerado com o uso da tecnologia adequada e isso demanda uma forma de licitação de equipamentos mais assertiva. Compra-se hoje um dispositivo para quebra de senha de um celular iPhone. Quando esse dispositivo chegar, nós estamos no iPhone 17. Já estamos aquém. O modelo mental da licitação, ao invés da aquisição, você faz uma licitação para um prestador de serviço disponibilizar esses recursos tecnológicos de forma contínua.
Então, hoje, o equipamento ficou obsoleto, nós requisitamos e ele teria a obrigação contratual de repor essa tecnologia para a gente acompanhar o mercado. Para auxiliar nesse sentido, a comissão também vai buscar estruturar, junto ao Tribunal de Contas do Estado, uma maneira de melhorar o processo de licitação e disponibilizar uma atualização contínua ao Instituto de Criminalística. Porque o que a gente percebe na fala dos peritos, isso ficou muito claro, é que essa tecnologia ela se altera e ela fica obsoleta muito rapidamente. Então, muitas das vezes você está num processo licitatório de aquisição de um equipamento, quando na verdade você termina o processo, termina a aquisição e o treinamento, esse equipamento já está obsoleto. E dar celeridade à disponibilidade desses equipamentos pode ser muito interessante. Acho que esse é o papel que a CPI pode exercer junto ao Tribunal de Contas do Estado. O estado do Rio de Janeiro é o protagonista no número de erros de identificação fotográfica e dados da Defensoria Pública mostram que negros e pardos são os que mais sofrem com esses equívocos. Durante a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito do Reconhecimento Fotográfico nas Delegacias, a defensora pública Lúcia Helena Barros apresentou o resultado de pesquisas realizadas pelo órgão sobre casos em que esse método foi falho. Relatório divulgado em setembro de 2020 mostra que, em uma avaliação entre junho e dezembro do ano anterior, foram constatados 58 erros no reconhecimento por fotos, sendo 80% das pessoas negras e pardas. A Defensoria Pública ela vem se debruçando nos casos de reconhecimento. A gente vem trabalhando para tentar corrigir essa injustiça, não só tentar ajudar aquelas pessoas que estão presas equivocadamente, mas também rever as condenações injustas e também temos completamente disponível aqueles que foram injustamente condenados e que já foram revistos as suas condenações, a gente tem a possibilidade de reparação dos danos. É muito importante, né, que se diga isso, não que a gente possa reparar o tempo de liberdade perdido, mas o Estado, né, ele deve arcar com essas consequências, sem dúvida. A deputada Dani Balbi destacou que a reunião e os dados apresentados possibilitam o entendimento do cenário atual do Estado do Rio e que a colaboração de profissionais que atuam nesse tema é importante para a identificação do problema. Preciso que, primeiramente, a gente tenha mecanismos mais eficazes e amplamente debatidos para a alimentação dos dados. Acho que, depois disso, é preciso o reconhecimento de que há equívocos em todo o processo, que começam, inclusive, na fase da instauração, né, pelas delegacias de polícia, e é preciso, então, que haja, no meu entendimento, um letramento racial e posteriormente, é preciso que reforcemos as resoluções, né, a resolução da CNJ, né, para que normatiza o artigo 226 do Código de Processo Penal, para que a prova, para que o resultado do reconhecimento não seja a única prova, como tem acontecido. Nas próximas reuniões, a comissão reunirá representantes da Polícia Civil, advogados e pessoas que foram vítimas do erro no reconhecimento fotográfico. Presidente da CPI, a deputada Renata Souza alertou que a resolução do Grupo de Trabalho do Conselho Nacional de Justiça precisa ser cumprida e o Estado precisa ser responsabilizado caso o erro seja comprovado. É central que a gente possa unir esforços para que a justiça seja feita com justeza. Então, processos de reparação também precisam ser colocados em debate, porque eu não posso imaginar que uma pessoa que teve 3 anos dentro da cadeia, presa equivocadamente, não mereça do Estado uma reparação. Seja qual for, é óbvio que nenhuma reparação vai garantir os 3 anos que essa pessoa perdeu da sua vida dentro de uma prisão e os malefícios causados à sua família. Mas eu não tenho dúvida que o Estado tem que pagar pelo seu erro. Teremos na próxima audiência um advogado criminal que vai trazer exatamente outros elementos, porque é um estudioso na área. Teremos também o próprio secretário de Polícia Civil conosco, para que possa também nos desvendar de que maneira é feita hoje o álbum que
é a referência para esse reconhecimento fotográfico. A gente já ouviu aqui de diferentes órgãos, como a Defensoria Pública, que diz que esse álbum é feito de maneira discricionária. Então, qual é o formato, a metodologia para fazer um álbum como esse, onde as pessoas são colocadas, inclusive pessoas que nunca tiveram nenhum processo penal, são colocadas no álbum como suspeitos? Isso é grave. Essa discricionariedade não pode servir para ser uma injustiça causada no próprio sistema policial. As unidades da rede pública de saúde do Estado podem ser obrigadas a realizarem testes de provocação oral para identificar a alergia à proteína do leite de vaca em crianças de até 2 anos de idade. O projeto foi aprovado pelo plenário nesta quinta-feira. Veja como foram as votações. Nesta quinta-feira, os parlamentares aprovaram o projeto que obriga concessionárias que prestam serviços de água e luz no Rio a divulgarem nas faturas mensais o Ligue 132, número que oferece informações e orientações sobre o uso de drogas. O serviço é gratuito, anônimo e confidencial e o atendimento funciona 24 horas por dia. Além de orientar e informar, esse serviço também presta aconselhamento aos familiares de usuários de drogas, além de dar assistência à saúde, informando locais de tratamento. O projeto segue agora para a análise do governador. E foi votado o projeto do deputado Rosenberg Reis, que determina a realização nas unidades públicas de saúde do teste de provocação oral para diagnóstico de alergias à proteína do leite de vaca em crianças de até 2 anos de idade. O teste deve ser aplicado quando houver necessidade atestada por um médico. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. Também aprovada a proposta que inclui o direito à assistência psicológica e jurídica na lei complementar que regulamenta a profissão dos policiais civis do Estado. A proposta da deputada Marta Rocha segue agora para a análise do governador. Quando ele foi concebido na década de 70, não se pensava, por exemplo, da necessidade de um policial ter uma assessoria, uma assistência psicológica após um tiroteio, em que ele, de repente, assiste à perda da vida de um companheiro do trabalho. Então, o que a gente está fazendo é que a vida de um policial, o exercício da função é muito árduo, é considerada a segunda profissão de maior tensão, só perde exatamente para os operadores de voo e para os controladores de voo, e por isso a gente acrescentou que essa lei tenha também um olhar para assistência psicológica aos policiais civis. E pode ser alterada a lei de 2009, que criou o programa de capacitação de professores do Estado. A proposta do deputado Márcio Canella inclui no programa cursos presenciais para treinar os profissionais de educação no uso de novas tecnologias da informação e comunicação, com prioridade para computadores, celulares e internet. O texto recebeu uma emenda e vai ser analisada pelas comissões. As sirenes e os sinais sonoros das escolas do Rio podem ser substituídos por sinais musicais adequados para alunos com transtorno do espectro autista. O projeto do deputado Fred Pacheco e da deputada Índia Armelau determina que a regra deve valer para escolas da rede pública e privada. A proposta foi aprovada e segue para a segunda discussão. Eu acho que ajuda muito na qualidade de vida dos autistas, né? Os autistas, eles têm hipersensibilidade, muitos deles, claro que cada um tem um nível de espectro, mas muitos deles têm hipersensibilidade sonora, não é? E por isso causa um desconforto absurdo. Então, uma adaptação como essa pode trazer, de fato, muita qualidade de vida nesta realidade que o autista hoje vive nos estabelecimentos de ensino públicos ou privados. E foi aprovado o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que quer estabelecer o mês de janeiro como Janeiro Branco em promoção à saúde mental. De acordo com o projeto, o poder público e a iniciativa privada deverão realizar ações educativas e campanhas sobre o tema. Esse projeto retorna agora ao plenário para mais uma votação. O governo pode ser autorizado a implementar núcleos esportivos nos centros especializados em reabilitação do Estado do Rio. Esses núcleos devem oferecer atividades de esportes adaptados aos usuários dos centros de reabilitação. O texto autoriza também parcerias, convênios e contratos com instituições públicas e privadas para a execução da lei. O projeto do deputado Otônio de Paula foi aprovado em primeira discussão. É público e notório que o esporte é saúde, não é?
é o que se propaga, se diz, e a gente crê que é verdade, não é? Porque a ciência já comprovou isso. Quem pratica esportes, tem hábito esportivo, adoece menos. A realidade é essa. Então, o nosso projeto é colocar dentro do ICER, que já está tratando a saúde do paciente, do enfermo, um núcleo esportivo para que, com fisioterapeutas, pessoas profissionais da área do esporte, possa acompanhar esse paciente e, claro, promover uma reabilitação mais rápida. Acompanhe agora as dicas da nossa agenda cultural, que essa semana tem show com o mestre indiano da cítara no Teatro Municipal e uma peça que relembra os 30 anos da Chacina da Candelária. Olá, estamos de volta com mais uma Agenda Cultural. Abrimos essa edição com o espetáculo infantil Canções para Afastar o Medo, Contos e Acalantos Latino-Americanos. Com histórias e canções para crianças, a peça faz uma viagem pela cultura dos povos originários da América do Sul, com sessões aos sábados e domingos, às 4 da tarde, Canções para Afastar o Medo fica em cartaz até o dia 27 de agosto no Teatro Glaucio Gil. A peça Arigó resgata uma parte pouco conhecida da história brasileira. Em 1942, mais de 70 mil homens saíram de suas casas rumo à Amazônia a fim de trabalhar com extração de borracha para ajudar os Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Estes homens foram apelidados de arigóis, em alusão aos pássaros migratórios que buscam condições de sobrevivência em outros lugares. Com apresentações aos sábados e domingos, às 10 da noite, a temporada no Teatro Cândido Mendes vai até o dia 26 de agosto. Em celebração ao aniversário de independência da Índia, o Teatro Municipal recebe uma apresentação única do mestre da cítara, Shubendra Rao. O espetáculo Uma Viagem Musical com Shubendra Rao, celebrando 75 anos de independência da Índia, convida o público brasileiro a adentrar no fascinante mundo da música clássica indiana. O concerto será nos palcos do Teatro Municipal no dia 7 de agosto, segunda-feira, às 8 horas da noite. O espetáculo Candelária relembra os 30 anos do crime que chocou o Brasil. A montagem remonta à Chacina da Candelária em 1993 e relaciona a tragédia com o genocídio da população negra brasileira. Até o dia 23 de agosto, às terças e quartas-feiras, sempre às 8 horas da noite, na Casa de Cultura Laura Alvim. De sua identidade, de sua liberdade! O Grupo Tápias apresenta no CCBB o seu mais recente espetáculo. A Companhia de Dança Contemporânea apresenta seu novo trabalho, Café Não É Só Uma Xícara, inspirado na obra do fotógrafo Sebastião Salgado. Fiquem atentos que a apresentação será nesta sexta-feira, dia 4 de agosto, às 7 horas da noite, lá no CCBB. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.